Breaking News! Finalmente, Dudu Bananinha recebeu o que merecia, pelo menos no começo. A PGR, por meio do Gonê Branco, pede ao STF autorização para investigar Eduardo Bolsonaro por sua sabotagem ao Brasil e ameaça às autoridades brasileiras como Alexandre de Moraes. Eu vou trazer para você uma série de vídeos da Globo News que trazem maiores detalhes do que aconteceu e também vou mostrar para você que tem jornalista no Brasil mais preocupado, como a gente viu nos últimos 4 anos do governo Bolsonaro, mais preocupado com a repercussão do que com a punição, que a lei tem que ser cumprida. Aqueles jornalistas que ficam no pé das autoridades, porque não, deixa pra lá, porque senão vai dar o biscoito que ele quer. Eu sou contra, tem que botar na cadeia, tem que abrir investigação, tem que perder. Se tiver que o povo sair na rua, que saia, que esperneie. A lei não deve ficar preocupada com opiniões. Olha, nessas opiniões nós estamos aí, opiniões populares, melhor momento, clima, não tem clima. E aí nós estamos há 6, 7 anos esperando Bolsonaro ser preso. Talvez nem vá ser preso. Mas vamos deixar as opiniões para depois do vídeo, que eu vou mostrar para você agora. Dia bom, dia bom. Vamos pôr o Dudu na cadeia. Se você está chegando agora para esse canal, se inscreva, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Faça parte desse canal que mais cresce no YouTube, pelo menos na nossa imaginação. Agora vamos dar uma olhada. A Procuradoria-Geral da República pede ao Supremo para investigar Eduardo Bolsonaro e nesse pedido que a gente acaba de ter acesso, o Márcio Falcão acaba de mandar, a PGR pontua que Eduardo Bolsonaro está se dedicando a conseguir do governo dos Estados Unidos a imposição de sanções contra ministros do Supremo Tribunal Federal, pelo que Eduardo Bolsonaro considera ser uma perseguição política contra si e também em relação ao seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Apontado, lembrando, em denúncia da própria PGR como líder da organização criminosa da tentativa do golpe. E aí a PGR segue dizendo que essas manifestações, essa teoria do Eduardo Bolsonaro, elas vêm se intensificando à medida que a ação penal da tentativa do golpe também avança. Lembrando que a gente está na 2ª semana de depoimentos de testemunhas dos réus dessa ação penal. E aqui nesse documento, que tem 13 páginas e acaba de chegar, tem um destaque importante aqui pra gente, em que o PGR, porque quem assina esse pedido é o PGR, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonê. Ele fala o seguinte, que essas publicações se dão, sobretudo, com o avanço, dessa ação penal e também reverberam em outros canais de mídia, também em entrevistas a veículos de imprensa. Há, segundo o PGR, um manifesto de tom intimidatório para os que atuam como agentes públicos de investigação e de acusação, bem como aos julgadores da ação penal da tentativa de golpe, percebendo-se o propósito de providência imprópria de Eduardo Bolsonaro para parecer crer ser uma provável condenação, que não aconteceu. Muito bem, essa é a notícia, né? Essa moça não opinou, ela apenas deu a notícia do que vai acontecer. Eu vou mostrar pra você que os opinadores de plantão do Globo News estão todos contra a abertura desse inquérito. Eu já falei minha opinião. Vamos ver agora quem foi o escolhido. Mas quem será que foi o escolhido pra ser o relator desse processo do Eduardo Bolsonaro? Rapaz, eu vou falar um negócio pra você. Esse negócio é feito em sorteio, tá? E no que se refere ao sorteio, eu vou dizer, os Bolsonaros são os mais azarados do mundo. Agora, muitas vezes são escolhidos também pela pertinência, conexão com outros processos que já estão em andamento. Eu não sei qual foi o caso, vamos descobrir. O pedido do Procurador-Geral da República já é um inquérito no Supremo Tribunal Federal, numerado, e vai transcorrer sobre sigilo. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, decidiu enviar a Alexandre de Moraes, por prevenção, o inquérito que apura coação no curso do processo contra ministros do Supremo por parte do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. O ministro é Alexandre de Moraes, o relator, ele é quem vai ditar o rumo desse pedido de investigação. O Paulo Gonê comunicou na semana passada a equipe dele, depois que Eduardo Bolsonaro fez falas dizendo que quanto mais o processo contra o pai dele na primeira turma do Supremo andar, maior será a pressão sobre o relator do processo, que também é Alexandre de Moraes. Gonê viu ali clara coação no curso do processo, pediu para a equipe formular, apresentou no protocolo do Supremo no domingo a
queixa contra Eduardo Bolsonaro e hoje o ministro Luiz Roberto Barroso determinou que o inquérito fosse enviado por prevenção para Alexandre de Moraes, que já agiu decretando sigilo no curso da investigação. Então, tá aí a informação para você. Alexandre de Moraes é o relator desta... Xandão, sempre o Xandão nos processos dos bolsonaristas. Por isso que eles odeiam o ministro Alexandre de Moraes, né? Então não foi sorteio, foi determinação do Barroso. Outro que eles odeiam também. Aí agora começa o mimimi. Acho que não tem clima, que dá supervalorização a ele e blá blá blá. Moço, tem que meter na cadeia. Não tem conversa se vai pegar bem ou se vai fazer. Tem que meter na cadeia e acabou. Se der cadeia, bem, não pode ficar abrindo processo para arquivar depois. Tá, vamos lá. Eu concordo com o Merval. Eu acho que é algo esdrúxulo, é algo fora do que se espera de um parlamentar brasileiro. É algo que significa um rebaixamento do status do Brasil como país soberano. Quer dizer, a gente tem as nossas leis, nós temos as nossas regras. Por vezes aqui não há, ou com alguma frequência ultimamente, consenso entre os diferentes poderes da República, mas lá nos Estados Unidos também não, na França também não. Isso é do jogo. Quando você começa a ir para um outro país dizendo, olha, presta atenção no que está acontecendo no meu país, que lá existe uma questão que a gente pode evocar para atrapalhar o processo que envolve o meu pai. Então, o uso, também pode se imputar a Eduardo Bolsonaro o uso de uma condição de deputado, de parlamentar, portanto, uma figura pública que está defendendo interesses absolutamente privados ou particulares. É uma questão. Eu, sinceramente, acho que é um imbróglio e acho que essa investigação empodera, é uma opinião, o que Eduardo Bolsonaro está fazendo. Ele vai se vitimizar, vai dizer, olha aí, eu não falei? Era o meu pai que estava sendo perseguido, agora sou eu. Como é que ficamos? É uma possibilidade. Isso pode escalar lá fora a partir da percepção de que, de fato, o Brasil é um país que vai ficar preocupado com que quem não está no Brasil, está nos Estados Unidos, sofre os efeitos de uma ação do Supremo aqui no Brasil. É um rolo. Do ponto de vista jurídico, não me parece muito simples, não. Rapaz, eu vou falar a verdade pra você. Eu não vou nem responder. Não vou nem responder. Acho que tá muito preocupado com consequências do exterior. Se escalonar lá fora, eu só tenho uma coisa pra dizer. Se exploda, que o Donald Trump enfie os dois braços enrugados dele, no enrugado dele e abra e exploda. Prefiro a repercussão de que o Brasil é um país que persegue quem quer que seja do que ver o deputado conspirando, usando dinheiro público para conspirar contra a justiça brasileira. E se o Donald Trump quiser interpretar como ele quiser, já disse. Que exploda suas próprias pregas. Dudu Bananinha apareceu para falar também, é claro, é claro. Eu não vi o vídeo ainda, vamos ver o que ele quer dizer aqui. Vocês, é só para lembrar, tá? Semana passada, por um motivo de proximidade com vocês, é só para lembrar, tá? Semana passada, eu e Felipe Barros, a gente se encontrou com esse deputado e ele foi muito homem. Porque ele disse que teria essa audiência com o Marco Rubio, tá? E aí nós conversamos com ele sobre esse tipo de assunto. Então, o nosso trabalho principal aqui é o quê? É levar a realidade dos fatos, o que está acontecendo no Brasil, para dar essa exata dimensão na cabeça das autoridades americanas. E aqui nos Estados Unidos eles têm diversos instrumentos para agir, como a gente vai ver aqui, por exemplo, o caso da sanção. Então, deputado Corey Mills, minha melhor continência ao senhor que é veterano de guerra, que realmente cumpriu com a sua palavra e jogou aqui uma bomba atômica no Brasil por um motivo de proximidade com vocês. É só para lembrar, tá? Semana passada... Na verdade, agora conhecendo o teor do vídeo, se trata de ele reconhecendo que instigou ou que teve influência sobre a decisão desse secretário que deu a ideia para Trump de usar essa lei norte-americana feita lá durante a Segunda Guerra Mundial, durante a Guerra Fria, para agir contra inimigos, espiões ou coisas lá da Rússia, da União Soviética, uma lei antiga, arcaica, para perseguir pessoas onde a justiça não pode alcançar. Muito diferente de um país soberano, democrático, estabelecido como o Brasil, onde tem seu próprio sistema judiciário e está, diferentemente de tentando sabotar os Estados Unidos, nós estamos promovendo justiça aqui. Essa lei, se usada, seria um ultraje máximo possível à soberania brasileira. E nesse sentido, foda-se, mais uma vez, Donald Trump. Bom, então sobre o Dudu é isso. Ele está já oficialmente sendo investigado em processo sigiloso, como você viu nas matérias.
saberemos os resultados disso, porque você sabe que no Brasil, inquérito sigiloso é que nem unicórnio, não existe. Daqui a pouco começam os vazamentos. Traremos para vocês. Virando a chave agora, fugitiva do 8 de janeiro, é deportada dos Estados Unidos pelo Donald Trump, aí ó, e é presa pela PF. Correu, mas agora vai ver o sol da Terra plana nascer quadrado. Os Estados Unidos deportaram a primeira brasileira que era fugitiva do 8 de janeiro. Sim, os americanos mandaram de volta para o Brasil, no sábado, uma brasileira que era alvo de processo e ordem de prisão do Supremo por ter participado do 8 de janeiro. Ela foi presa no dia 9 no acampamento golpista, ou seja, teve 8 de janeiro, lembra que as prisões foram feitas no dia seguinte? Ela estava lá no acampamento golpista. E a partir daí, teve uma ordem do Supremo de liberdade provisória, mas ela tinha de usar tornozeleira. Pois bem, ela rompeu a tornozeleira e, a partir daí, iniciou uma verdadeira expedição de fuga. Passando pela Argentina, quando o Milei começa a devolver os presos do 8 de janeiro também para o Brasil. Ela foge da Argentina, vai para a Colômbia, não fica na Colômbia porque diz que o presidente é de esquerda. Aí ela entra nos Estados Unidos e estava presa ao lado de outras 2 brasileiras. Foi extraditada, foi deportada, uma das brasileiras que estava fugindo, né, nos Estados Unidos, o governo Trump mandou de volta. Se lascou o patriota de Barra Desci pela mão do próprio Donald Trump, né? Isso vai de oposto, na direção oposta do que a gente viu no começo da matéria. Em vez de aplicar a perseguição, no momento, o que está sendo feito é o que se espera que seja feito. Colaboração com as autoridades. Se bem que não vai para todos os casos. Por exemplo, o Alan dos Santos está lá e o neto do ditador está lá, então não é bem assim. Bom, então são essas informações que a gente tem nessa edição. Considere, se você está desempregado, procurando uma forma de trabalho, te garanto que é possível ganhar dinheiro pela internet. Então, se você quer começar a ter uma renda, eu te garanto, dá para receber. Eu recebo renda de mais de uma plataforma há muito tempo. Rendas que dá para comprar carro, moto, casa, viver sua vida. Confira o link no primeiro comentário fixado, dá uma olhadinha. Adquira o produto, o Clayson vai atender você e vai explicar para você como é que isso funciona. Até mais, um abraço, fui.